Rafa, é que como eu botei o link errado, eu tive que fazer na corrida. Beleza. Próximo. Em abóboras, o gene isão é epistático em relação ao gene pesão. Aí a gente já está vendo, então, uma relação de epistasia dominante. Tranquilo? Dos cruzamentos de duas plantas de abóbora de frutos amarelo, a descendência constitui em 3/4 de cor amarela, 1/4 de cor verde. Os genótipos parentais são, mesma coisa, analisem primeiramente, né, as questões assim por dedução, que nem a fez aí, que nem alguns fizeram, tá? Mas sempre é bom vocês fazerem cruzamento para treinar. Daqui a pouco vai ter uma situação em que vai ser um pouquinho diferente e vai precisar do cruzamento. Vou pagar aqui. No cruzamento então dá 3/4 de amarela e 1/4 de verde. Os genótipos parentais são. Galera geral acertou, né? Acertou no sentido de que uns copiaram no outro, outros fizeram interpretação, outros realmente fizeram os cruzamentos e tal. Geral acertou que era a letra D, né? Então eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que ver a possibilidade que eu tenho de achar aqui entre os cruzamentos a formação de 4 indivíduos. Se a gente fosse ver a letra D, é o único momento, acho que tem outro também aqui, se não me engano. Não, é o único, né, que tem a formação de 2 gametas possíveis de um lado e 2 gametas possíveis do outro. Então 2 vezes 2, 4. Assim vocês matam. Não tem outra possibilidade de ter essa prole de 4 indivíduos. É só nesse sentido. Mas que nem eu reforço, às vezes tem 3 possibilidades lá, 4, que ficam variando, né? E aí tem que se ligar. Tá? Então era a letra D, o cruzamento ficaria então de izinho, izinho, pesão, pezinho, com izinho, izinho, pesão, vizinho. Izinho, pesão, izinho, vizinho, vezinho. Izinho, vezão, izinho, vezinho. Izinho, izinho, vezão, vezinho. Izinho, izinho, vezão, vezinho. Izinho, izinho, vezão, vezinho. Izinho, izinho, pezinho, vezinho. Tá? Tá aí a formação dos 4 indivíduos. Aqui é a vezão, desculpem, do primeiro. Então, 3/4 amarelo e 1/4 de cor verde. Qual é de cor verde aí? A gente tem só o homozigoto recessivo. Duplo homozigoto recessivo. Beleza? Deixar aí para vocês. Enquanto eu olho vocês também. Copati, tu tá aí? Tô, irmão. Eu não entendo porque tua câmera trava tanto. Vou falar com a Dina depois. Ah, não sei, cara. Minha internet é meio pá. Tu tá com esse esquema aí desde o início da pandemia. Mas deixa que eu converso lá depois. Tá. A4. Em ratos, a coloração de pelos depende da ação de 2 pares de genes independentes. O gene cesão leva à formação de pigmentos e seu alelo cesinho, em condições homozigóticas, impede a formação de pigmento. O gene mesão produz a cor preta e o bezinho a cor marrom. Se eu tiver um gene que permite a coloração. Se eu tiver duplo homozigoto do cesinho, ele vai inibir a coloração. Então é uma epistesia recessiva. De novo. Assinale a proporção fenotípica esperada na descendência desse cruzamento. Aí ele vai pedir aí de um rato preto heterozigoto. Deixa eu só apagar isso aqui. Um rato preto heterozigoto, cesão, cesinho, bezão, bezinho, com um rato albino homozigoto recessivo. Homozigoto recessivo, então, cesinho, cesinho, bezinho, bezinho. Observar de novo aquela história dos gametas possíveis. Quantos gametas eu formo nesse aqui? Somente um. Vamos pegar esse primeiro aqui. Cesão, bezão, formam 4. Cesão, bezinho. Cezinho, bezão. Cezinho, bezinho. Quantos gametas eu formo aqui? Um só. Cezinho, bezinho.
Então, aquela história do Czão, Czinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, Bzinho, Bzinho. A proporção que eu vou encontrar aqui, então, é 1/4 ou 25% de preto. Aqui. Pretos. Deixa eu trocar a cor para facilitar que vocês enxerguem. Preto. 1/4 ou 25% de marrom. E 1/2 ou 50% de albino. Beleza? Franks, de boa? Foste, né? Por que eu pedi para vocês fazerem aquelas tabelas? Alguns fizeram, outros pontuaram no livro, não tem problema nenhum, né? Depende do entendimento de cada um. Mas observem essas 5 aqui, essas 5, o cara matava essa questão aqui só com os cruzamentos que tinha no livro ou no caderno. Então, por exemplo, em certas espécies, nas 5, né? Em certa espécie de planta, a cor das flores depende de 2 pares de genes com segregação independente. O gene Czão determina a cor vermelha e é dominante sobre o seu alelo Czinho, que condiciona a cor roxa. O gene Rzinho inibe a manifestação da cor, no caso flores brancas, e é recessivo sobre o seu alelo Rzão, que permite a manifestação da cor. Na descendência do cruzamento entre plantas Rzão, Rzinho, Czão, Czinho, espera-se uma proporção fenotípica de quanto? Geral também aqui acertou, tá? Aliás, geral que eu digo, quem fez, né? Porque, mas não fizeram cruzamento. Então, se eu pedir uma questão assim na prova, parecida com essa, eu vou precisar ter cruzamento, para ver se o cara fez certo. Então, tem que ter a legenda, quero ver as legendas. Vamos cruzar essas carinhas. Posso pagar? O que vai cruzar então? Rzão, Rzinho com Czão, Czinho. Rzão, Rzinho com Czão, Czinho. Quantos gametas possíveis? Todos. Né? Aqui é o máximo que eu tenho. Deixa eu ver aí. Rzão, Czão. Rzão, Czinho. Rzinho, Czão. Rzinho, Czinho. Mesma coisa aqui, Rzão, Czão, Rzão, Czinho, Rzinho, Czão, Rzinho, Czinho. Pá! Tá feito o nosso chiqueirão, o gado de punir. Rzão, 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 Czão, Czão, Rzão, Rzão, Czão, Czinho. Rzão, Rzinho, Czão, Czão, Rzão, Rzinho, Czão, Czinho. Otimizando o negócio, tudo isso é heterozigoto, né? As duas características, Rzão, Rzinho, Czão, Czinho. Rzão, Rzinho, Czão, Czinho. Rzão, Rzinho, Czão, Czinho. Sacaram a ideia? Rzão, Rzão, Czão, Czinho. Rzão, Rzinho, Czão, Czão. Rzão, Rzão, Czinho, Czinho. Rzão, Rzinho, Czinho, Czinho. Rzinho, Rzinho, Czão, Czão, Rzinho, Rzinho, Czão, Czinho, Rzinho, Rzinho, Czão, Czinho, e aqui os dois homozigoto recessivo. Então tá aqui, opa, faltou Rzão, Rzinho, Czinho, Czinho. Olhando isso aí, vocês conseguem pegar e fazer aquela proporção, né? Que ele pede aí. Quantos vermelhos eu tenho? 9, né? Aqui é vermelho, deixa eu pontuar. Vermelho, 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 vermelho. Mas aonde que eu tenho vermelho? Na diagonal. Aqui, aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Beleza? Esses aqui deste canto aqui, ó. 1, 2, 3. Quantos são? Qual a cor, quer dizer? Três roxos? Yeah. E aí esses 4 aqui no canto, então eu tenho a formação de brancas, né? Detalhe, lembrando, né, que aqui a gente tem um homozigoto recessivo, sempre vai ser aquele que não vai apresentar cor, independente se é dominante ou recessivo. A epistasia, tá? Então tá aí o cruzamento, para vocês ficarem ligados. Enquanto isso, vamos para deixa eu ver, a 6. Isso aqui é legal, né? Nos cães de raça labrador, 2 alelos Bzão e Bzinho, de um gene para pigmentação, definem respectivamente se o pelo é preto ou marrom. Em um outro loco distinto, o alelo Ezão promove a deposição do pigmento que determina a cor na pelagem, e o alelo Ezinho, no caso, impede a deposição do pigmento dos pelos. O homozigoto recessivo Ezinho resulta no fenótipo dourado. Tá? Vocês podem encontrar também em algum momento albino, tá? Mas o certo é dourado, até um cachorro bem bonito, se a gente for ver. Ele é dourado e tem um focinho preto, né? Porque o focinho não interage com esses genes, é só o pelo mesmo. Onde eu parei aqui. Imagine que o cruzamento entre uma fêmea dourada e um macho marrom tenha gerado descendentes nas seguintes proporções: 2 dourados, um preto e um marrom. 4 indivíduos façam a mesma coisa. É só chegar ali e olhar, né, o tipo de cruzamento, a formação dos gametas que eu tenho, fazer ali multiplicar, né, e analisar. Eu só tenho ali, né, no caso, eu acho que é a letra A. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Não, só a letra A. Só a letra A. Formação de 2 gametas no Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, e formação de 2 gametas no Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho. Então, 2 vezes 2, 4. Sacaram a ideia, né? Esse é um macete para vocês não precisarem ficar cruzando tudo e por aí vai. Beleza? Tudo certo aqui? Vou deixar mais um pouquinho, tá tranquilo, não? Beleza. Então, vou fazer meu processo de novo automático aqui, vou mudar o meu note de posição para poder continuar. Aí, só tecnologia, meu. Deixa eu tirar a mesa aqui. Faz parte. Agora vamos conversar um pouco. Mas sobre o tema, obviamente. Beleza. Se nós for... tem os extras lá, tá? Eu vi, mas eu não vi muitos problemas relacionados àqueles exercícios, né? Acho que eles estão bem tranquilos. Eu vi que, além de ter o gabarito, né? Eles são relativamente fáceis. Seguem a mesma lógica desses. Eu não sei se tem necessidade, mas qualquer coisa a gente pode voltar depois tranquilamente. Beleza, galera. O que eu ia conversar com vocês agora sobre esse novo conteúdo que a gente tem, tá? É sobre herança quantitativa, mas antes de falar nisso, surgiu alguns pedidos, né, de alguns professores, porque eles analisam, né, comportamento, fala, opiniões de algumas pessoas. O Copati está travado de novo, e por aí vai. Eles analisam isso e passam, né, a gente conversa entre si, e aí foi comentado, né, em algum momento, que tinham alguns comentários que talvez poderiam ser um pouco
um pouco, não digo nem perniciosos, porque é uma palavra muito pesada, mas um pouco mais preconceituosos, né? E aí eu quero pedir para vocês, primeira coisa, porque toda essa nossa aula vai servir para o trabalho de vocês, tá? Trabalho que eu vou falar, já pedir para vocês também uma opinião em relação à data. Eu também não quero prejudicar vocês na prova, vocês sabem que eu sou bem tranquilo em relação a isso, desde que façam. Eu acho que a gente poderia deixar esse trabalho, que a gente vai começar a partir de agora, né? Desempenhar toda essa função, lá pelo dia 8 do mês que vem. Porque vocês têm a última prova dia 1º, né? Então, vocês acham que conseguem até o dia 8 me entregar o trabalho, que eu vou explicar, obviamente? Acho que sim. Eu vou falar sobre a aula, sobre análise quantitativa, a gente vai discutir algumas coisas e tal. E depois eu postei lá no Moodle um artigo, tá? Um artigo científico de 2 professores doutores de Minas Gerais, que fizeram um trabalho e postaram esse artigo na revista da USP, tá? Sobre uma série de coisas. Eles falam lá, mas basicamente eles falam sobre a aula de hoje, se nós formos analisar. Tá tudo concatenado, tá? Então eles utilizam genética, ética, sociedade, aí uma série de assuntos. Eu não vou começar a pontuar muito porque eu não quero entregar a rapadura, né, do artigo, né, que nem falam, tá, beleza? Então é o seguinte, o que eu ia falar? William, Oi. Desculpa te cortar assim, mas a gente pensou que o relatório fosse trabalho. Mas do segundo Já trimestre. tivesse feito. Esse é pro terceiro. Ah, bom, mas daí Isso. tu não consegue esperar um pouquinho mais? Vocês sabem, se quiser deixar pro dia 15, 16, não tem problema. É que a gente quer É, finalizar. só pra É saber. assim, Elisa, a gente Não quer. tem. Até é bom que tu comentou. Perfeito. Isso aí. Até o dia 15 a gente gostaria de pegar e deixar tudo em dia e nos trabalhos com os profs do terceiro trimestre, porque depois a gente tem o quê? Mais um mesinho de aula e prova, né? Se você analisar para que em dezembro a gente vai conseguir cumprir o calendário escolar de forma bem rigorosa e tranquila, né? Porque a gente não parou as aulas. Então, em teoria, em dezembro, início de dezembro, é a galera que vai ficar para reforço, para recuperação e por aí vai, né? Então, por isso que a gente gostaria de... Pode ser no dia 15 e 16, não tem problema. Eu deixo. Não sei o que o pessoal acha. É que tá meio Não tudo sei. um atrás do outro. Uma semana pra baixar um pouco, eu acho que seria uma boa. Não sei se Tranquilo. mais alguém quer falar. Podem, enfim. Eu fiquei sabendo dessa história. Por isso que eu gosto de conversar com vocês bem tranquilamente, bem de boas, porque a Dília passou e ela cobrou dos profs, tá? Fiquem tranquilos. Ela cobrou, ela disse, ó, passem os temas não para o dia seguinte, trabalhos não para daqui uns 4, 5 dias, se são muito trabalhosos, né? Então eu disse, por isso que eu pensei, vou deixar até o dia 8, depois da prova tem uma semana. Mas se vocês quiserem 2 semanas, não tem problema, eu deixo. Porque eu sei que vocês vão fazer, tá? Então não tem problema nenhum. Até vocês podem embasar melhor as teorias de vocês, podem usar outros artigos, né, que tem vários que tratam do assunto, não só esse. Vocês podem tratar de outros temas, não só aquele que tem proposto no artigo, tá? Então pode ser lá pelo dia, se dia 8 é a nossa aula, então acho que vai ser dia 8/2, vai ser dia 16. Beleza, então negociado. Isso aí, galera, você tem que falar. Beleza. Então, dia 16 a nossa entrega final. Eu queria pedir para vocês qual a definição de raça que vocês têm. Sem olhar na internet. Para já começar a nossa discussão. Características que separam uma espécie? Tá? Humana? Hã? Raça humana? Tá. Não, tudo bem, vamos lá. Isso aí. Augusto. O quê? O quê? Tu não tá acompanhando a aula? Não, mas eu não... Qual a definição de raça que tu tem? Pra mim, raça é o... tipo, a cachorro tem a raça dele, né? Daí, pra nós, Bernardo? é uma divisão. Uma divisão? Mesma coisa. Mesma coisa? Não é bem assim, Bernardo. Vocês são irmãos, mas vocês têm opiniões diferentes.
Não, mas a minha mesma que a dele agora. Beleza. Vou lembrar disso. Guilherme, qual a tua definição de raça? Posso te fazer uma pergunta? Pode? Tu tá querendo falar, tipo, em questão de raça ou em heranças genéticas? Então, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje de raças com heranças genéticas. Ai, Não, é que é complicado, é bem complexo esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, tá? É um assunto que não, tem uma discussão ampla, não é simplesmente tá aberto ainda para ser discutido em nível filosófico, em nível de história, em nível de etimologia das palavras, em nível de genética, tá? Então tá tudo concatenado, é interdisciplinar esse termo que a gente vai trabalhar hoje. Por que que eu digo isso para vocês, tá? Que eu vejo que alguns ficam sem palavras e tal, não sabem definir. Que tipo de raças a gente tem na raça humana perante a sociedade? as cores, as etnias. Etnia ou raça? Não, é que perante a sociedade, tu tá me confundindo. Não, Não, assim, ó, posso falar minha opinião? pode? Olha só, eu acredito que raça só exista uma, tipo, que para nós, seres humanos, que é a raça humana. Só que quando as pessoas, tipo, a sociedade em si, muitas pessoas que fazem parte da sociedade, elas entendem que a raça é a etnia. E aí eu acho que é ali que vem a confusão. Perfeito, perfeito. Mais alguém aí? Quer pontuar alguma coisa? Zonato, eu quero que tu fale alguma coisa, por gentileza. O quê? Sim, eu quero saber a tua opinião, cara. Na sociedade que a gente vive hoje, o termo raça, ele Ah, designa o quê? é uma divisão de aparência. Divisão de aparência. Gostei da tua colocação. Por incrível que Que pareça, não muda nada ela tirando a foi aparência. pertinente para a gente continuar a aula. Justamente isso, tá? Que eu quero pontuar com vocês hoje. Olha os termos que a gente tem dentro da sociedade, tá? Muito tempo na história, desde que eu falo isso desde de que a gente começou a se conhecer um pouco melhor, né, como sociedade, um começou a dominar o outro, tá? Essa parada toda. Eu tenho que fazer todo esse preâmbulo porque é importante, tá? Ainda mais quando a gente escuta algumas coisas dos outros professores sobre alguns comentários. Nem sei se veio de vocês, tá? Nem pedi. Mas como eu vou trabalhar esse assunto, eu vejo que encaixa. Por exemplo, a gente tem uma divisão, né? Uma divisão dentro da sociedade que ela vai dizer o que é um branco, o que é um pardo, o que é um vermelho, que tem uma série de definições, o que é um negro e por aí vai, amarelo, sabe? E por aí vai. Então ela está segregando, né, a sociedade apenas através de um fenótipo, né? De um fenótipo, de uma aparência, daquilo que se manifesta. Agora eu pergunto, isso tem embasamento científico? O que? Eu não entendi essa pergunta. Sim, essa definição essa distribuição entre fenótipos, né, da sociedade que a gente definiu como sendo raça, isso tem algum embasamento científico? Alguém sabe se tem? Ah, eu vou chamar uma pessoa de amarela. Guilherme, eu vou te tirar. Eu tô discutindo um assunto sério e tu tá aqui dando risada, meu. Tu acha que eu tô de palhaçada? Não, desculpa. Acho bom, né? Eu não sei o que o Pati tá fazendo também, daqui a pouco eu vou excluir ele também, porque o assunto é sério. Aí tá, beleza. A gente tem essa definição de fenótipos dentro de uma sociedade, né? Que apenas manifestam através de genes uma coloração, pigmentação da pele, sendo mais intensa ou menos intensa. E a gente utilizou isso, né? Essa manifestação fenotípica para segregar a sociedade e dizer que a gente tem tipo um tipo de coloração de, negro, amarelo, mulato e por aí vai, né? E aí eu quero pontuar para vocês um negócio. O termo mulato para vocês. É um termo pejorativo. Pois é. Agora, João, Guilherme
Cara, não tem mais, cara. Vocês estão me Não fiz tirando. nada. Não, eu só tô falando, eu só peguei o lance de antes, tá? Eu vou pegar e vou compartilhar a tela do Google para vocês verem a situação, tá? Observem isso aqui, ó. Se eu colocar aqui mulato, tá? O que aparece embaixo? Vocês sabem ler, né? Vocês conseguem ver o que Parece tá escrito ali, né? um animal, jumento. Jumento. E aí? Aí tem cabra, valente, desabusado, esperto, sei lá o quê. Mas olhem o termo que aparece quando eu falo mulato, né? Então o assunto é sério mesmo, não é brincadeira. Agora analisem isso, né? Eu acho que você já deve ter visto nas redes sociais, né? Porque eu não estou falando somente só de etnia ou fenotipicamente coloração de pele. Vou botar a palavra aqui solteira. Alguém já deve ter visto isso aqui na internet? Rolando? Olhem a palavra solteira. Eu também. É mulher solteira. Sim, É mulher solteira. Mulher não casada. E aparece embaixo meretriz. O que tem a ver com uma coisa com a outra? Sabe o que eu vi? Isso aí eu acho que foi a Luísa Souza, não? Que colocou. Eu, na verdade, não vi. Eu vi só um post, assim, um print na internet. Eu não vi quem falou sobre isso, tá? E eu vi que é a Oxford, né? Que bota. Que eles iam mudar. Isso aí. Então, observa o que aparece na internet. Né? Olha o que aparece na primeira informação que a gente coloca assim no Google sobre mulato, sobre solteira, fora o resto que a gente não sabe, né? Então isso é totalmente social. A genética não mostra nada em relação à inferioridade ou superioridade de alguma raça. Que a gente está falando do termo raça, né? Ou de algum indivíduo sobre o outro, de alguma etnia sobre a outra. Entrando um pouco na história também, vocês devem lembrar ou pelo menos da história que eu digo quando eu falo do Sandro, por aí, não sei se o Sandro em algum momento comentou, da época do Hitler, né? Na Segunda Guerra Mundial. Ele tentou usar a biologia para provar que a raça ariana era uma raça superior, eram seres superiores em relação aos outros. Tá? Isso nunca foi comprovado nem por Darwin, nem por qualquer cientista. O Hitler simplesmente pegou cientistas loucos, psicopatas, e colocou junto numa sala e disse, eu quero que vocês provem que a gente é superior. E não é o correto. Tá? Então é isso que eu quero pontuar para vocês, tá? Mulato, a primeira palavra que aparece aqui é jumento, tá? E se tu for pegar na etimologia, agora vamos botar aqui a palavra etimologia. Geração híbrida do mulato com de mulo, macho, tá, não sei o que lá, geração. Aqui tá ok, ó. Aqui agora tá ok. Se eu colocar aqui para baixo em algum outro local, por incrível que pareça, não apareceu, tá? Para mim aparecia. Tem a questão de mula também. Então é um termo que a gente está tentando tirar, sabe? Não deixar cair por desuso. Tem historiadores que falam que não deve ser usado mais a palavra, tá? Tem historiadores que dizem que sim, que deve ser excluída a palavra, ou que deve ser continuado usar essa palavra e tal, porque vem de outro termo lá que significa hibridização entre duas pessoas e tal, né? Aqui do mula vem do latim, eu acho que, se não me engano, de hibridização com duas pessoas vem do árabe, tá? Então são termos que ainda são discutíveis de forma ética, filosófica, com embasamento agora também científico. Então a ciência ela não vem simplesmente só para dizer, não, a gente tem que não usar mais essa palavra nunca mais e pronto. Não é bem assim também. Tem que ter todo um envolvimento. Mas o termo raça, que a gente vê aí no livro, tá? Que vocês têm aí no livro como mulato escuro, mulato claro, mulato médio, eu não sei se seria o correto a gente utilizar isso. Tá? Vocês vão ver até no YouTube, se quiserem, tem na internet, as pessoas falando sobre utilizar aditivos ou níveis de pigmentação da pele, simplesmente. Tá? Esse artigo que eu trago para vocês aí no Moodle, ele fala sobre isso.
Ele fala sobre por que que a genética, porque para biologia o termo raça é inexistente, pelo menos para a espécie humana. E o termo, mas para a sociedade em si ainda ela é utilizada. Né? Então é isso que eu quero de vocês no trabalho. Eu quero que vocês leiam aquele artigo e a partir daquele artigo vocês façam uma reflexão, tá? Não precisa usar somente esse artigo, pode usar outros, tem vários na internet, tá? Eu peguei esse da USP, ele é de 2005 para 2006, por aí. Eu acho que ele tem umas informações relevantes. Entretanto, tem outros até um pouco mais modernos, mas eu peguei esse porque tinha cerca de 12, 11 páginas. Acho que não ficaria tão pesado para vocês lerem e tinha as informações que eu queria. Tá? Então é isso que eu quero de vocês. Por que a biologia explica que na sociedade não existem raças, pelo menos na espécie humana. Tá? O termo raça não existe. A gente não tem uma distinção genotípica suficiente para dizer, não, segregar para isso, em questão de cor de pele. Então a gente tem que buscar isso de uma forma um pouco mais profunda, né? E isso é tão enraizado na nossa sociedade, é tão enraizado mesmo, que vocês observam aqui no próprio Google, quando põe a palavra mulato, aparece isso aí, ó, né? Então, por que usam isso para definir uma certa parcela da sociedade? Né? Então, é essa reflexão que tem que ser feita. É uma forma interdisciplinar de a gente trabalhar o assunto de hoje. Outra coisa, por exemplo, vou falar pela minha família, tá? Obviamente, né? Porque o meu irmão, por exemplo, que mora em São Paulo, ele é homossexual, né? E também tem pessoas que estão dizendo que tem que a escolha, que não sei o que lá, ou que existe um gene tal que gay, não sei o que lá. Não, isso também a ciência prova hoje em dia que já não existe mais esse gene que condiciona aquilo. É uma junção de fatores, tanto hormonais, mais hormonais até, de vários genes, tá? Que a gente tem aí dentro das nossas células, que irão definir a pessoa. Mas isso no momento em que a pessoa nasce, não se escolhe essas coisas. Então, essa inferioridade, esses preconceitos que a gente tem, sabe, de botar as pessoas em níveis inferiores, a gente tem que repensar, começar a utilizar um pouco a ciência para embasar as nossas teses. Tá? É isso que eu quero de vocês. Se vocês quiserem utilizar sobre a questão de raças, sobre a questão de homossexualidade, sobre a questão de inferioridade da mulher também, é outro assunto que ainda a gente vê hoje muito na sociedade, que também eu vi isso numa universidade aqui na UX, tá? Professores de engenharia, tá? Desculpa, vou citar o curso, mas não vou citar o professor, tá? Falando da inferioridade porque é mais fraco, porque é músculo, ele embasando, pegando a biologia para dizer que as mulheres são inferiores porque são mais fracas em questão de músculo. Olha, não tem sentido nenhum, né, o que ele falava, sabe? Mas ele pegou a biologia, o meu ramo, né? Então é isso que eu quero também de vocês, tá? Vocês decidam o que vocês querem trabalhar. Pode ser trabalhado qualquer tipo de assunto. Só que eu quero embasamento científico. Porque se a gente for pensar em questão de atividade cerebral, por exemplo, sinapses, a mulher faz muito mais sinapses, é muito mais ativa no cérebro do que o homem. Então, onde é que está a inferioridade? Tudo a genética, a biologia está aí para mostrar que não existe isso. Então, vocês podem trabalhar dessas formas. Beleza, gente? Eu acho que a gente pode discutir um pouco melhor. Se vocês eu gostaria que alguém falasse alguma coisa aí, se querem complementar e por aí vai. Essa análise que você falou que a gente vai ter que fazer, vai ser em que formato? Vai ser uma redação ou vai ser tipo um artigo novo que a gente vai ter que fazer? O que eu gosto de fazer, tá? O que eu cobro, assim, até boa pergunta. Vocês podem, quando eu falo em resenha, vocês vão pensar já em Enem, né? O cara vai ter que fazer né? Já vem Enem na cabeça. Pode ser, mas o legal de quando tu trabalha com um artigo,
tá? Quando trabalha com artigo científico, o legal é fazer resenha crítica, que é um pouco diferente. Ela é um pouco diferente. Tu pega o artigo e através do artigo tu faz uma resenha crítica e tu usa um ou dois artigos para corroborar a tua ideia ou não corroborar essa ideia. Isso vocês vão ter muito na universidade, tá? Por isso que é bom treinar já como é que se faz isso. Então, por exemplo, tem um artigo lá, vou utilizar esse que eu postei no Moodle, eu já vou mostrar para vocês, eu acho, a ideia dele, né? Mas fala sobre essa questão de não termos raças perante a biologia. Beleza. Aí tu põe o título dele é como se fosse uma referência. Vocês lembram quando vocês fizeram uma referência no final do relatório? Botaram lá nome tal, nome do artigo, disponível em acesso tal, essa parada. Isso seria o título, quando a gente faz uma resenha crítica. A gente já põe como referência em cima. E aí começa a fazer a resenha, beleza? Eu posso até botar o modelo, tranquilo, só me lembrem, tá? Porque às vezes a gente tá corrido. E no final tu vai corroborando, embasando a tua ideia com outros artigos, 2 artigos, para dizer, ó, aquele autor também fala sobre tal coisa. É a mesma coisa que o Enem. Só que a diferença é que tu vai utilizar artigos científicos para corroborar isso e vai ter que ter as referências. No Enem tu não precisa ter referência, né? Tu vai simplesmente fazer a resenha e deu. E não tem limite numa resenha crítica não tem limite de linhas, né? Então vocês podem utilizar aí 2, 3 páginas tranquilamente. Eu sei que não vão fazer talvez 2, 3 páginas, mas podem usar mais espaço, né, aí para corroborar a ideia. Além de tudo, vocês podem corroborar a ideia através do livro, através da genética herança quantitativa, que a gente vai falar hoje. Entende? Então pode ser de qualquer forma, desde que seja crítica. Ela é um pouquinho diferente. Eu vou ter que postar um modelo lá para vocês para ficar mais fácil. Mas a discussão ela é muito pertinente, tá? Desculpa, pareceu que eu tava brabo. Tá? É que eu tava brabo porque alguns estavam rindo aí. Parece que estão, sei lá, no outro planeta. Tá? Então, é por aí, galera. A gente tem que começar a pensar de uma outra forma. Porque eu fiquei tão decepcionado quando comecei a biologia e fui ver que o Hitler usou a biologia para tentar provar que eles eram superiores. Tá? Não tem sentido. Se decepciona um pouco. E também falei isso para vocês porque a gente teve um incidente no 3º ano, né, na reunião com os pais que invadiram, né? E aí a gente ficou um pouco, eu fiquei extremamente constrangido, triste. Eu disse, cara, qual é o papel do professor, né, para essas pessoas? Será que ele tem de fato será que eu tô conseguindo fazer o meu papel, né, de mudar um pouco a cabeça dessas pessoas? Porque eu fiquei chocado, assim, eu nunca tive um problema nas minhas aulas. E aí eu via que alguns professores citavam esse problema de invasão, né? Eu disse, não, deve ser coisa simples. Nossa, é perturbador, assim, escutar alguém invadindo a reunião e fazendo um barulhão, um estardalhaço. A gente já identifica, obviamente, quem é, né? E já resolve, e já mata, já corta o mal pela raiz, né? Então, por isso que esses assuntos, eles vieram muito a calhar hoje. Beleza? E agora a gente vai, então, para o conteúdo, tá? Que vocês podem se ligar depois. E usar ele para fazer também o embasamento de vocês. Deixa eu só pegar aqui. William, deixa eu pedir uma coisa. Fica à vontade. Tipo, da estrutura da crítica, né? Dá para fazer um mini resumo e depois avaliar? Pode. Tipo, pode. O que eu digo, pode. Eu não vou ser tão criterioso, deveria ser, mas tudo bem, vamos lá. É que uma resenha crítica ela tem um padrão, né? Daqui a pouco tu quer fazer um resumo, tu quer dizer, e pode, entendi o que tu quer dizer, eu acho que tu quer fazer um resumo do artigo e depois no final fazer uma crítica em relação a ele? Não, pode. Porque tu vai ter que tirar pontos do artigo. Vai ter que tirar pontos do artigo, né? Então, praticamente ele é um resumo, né? Mas no final tu vai ter que fazer todo aquele processo crítico, né? sim, claro. Beleza, isso aí. Isso aí, queria dizer. Isso. Não, eu não tinha entendido no momento. Beleza. Então tá, galera. Herança quantitativa para vocês na página 265 aí, tá? E seguimos o baile. Deixa eu só olhar vocês aqui, como é que tá, galera. Tá, fechou. Bora lá. Então, nesse tipo de herança, né?
2 ou mais pares de genes que apresentam efeitos somados. Então, eles vão se somar. Tá? Aqui a gente costuma dizer que a gente não tem recessividade, dominância e tal. Tá? Não é por aí o negócio. Se somam, é a adição de algum caráter, né? Que vai dar um efeito na característica mais tarde. Então, um exemplo clássico que a gente tem, que a gente estava falando, que a gente estava discutindo agora há pouco, através do artigo e da palavra mulato e por aí vai, né? É a cor da pele na espécie humana. Onde 2 genes, por exemplo, azão, bezão, pode ser o vezão, cesão? Pode, né? Isso que é legenda. O azão e bezão estão envolvidos na produção de melanina. Então, observem, produção de melanina, tá? Melanina, só isso. Por que a gente tem mais produção de melanina? Da onde é que veio isso, tá? Se a gente for pegar evolutivamente a espécie humana, o Homo sapiens, ele evoluiu. Ele tem um descendente comum, né? Que é o Australopithecus, lá 2 milhões a 5 milhões de anos atrás. Aí, a partir disso, foram tendo várias espécies de Homo, do gênero Homo neandertal, e por aí vai e tal, né? E aí depois, há 300 mil anos atrás, mais ou menos, surgiu, né, que você tem evidências a espécie Homo sapiens, mas a partir de um ancestral comum. Esse ancestral comum, ele vivia numa região que a gente conhece hoje, tá? Num continente que a gente conhece hoje como o continente africano. Então, em análise, tá? Todos nós temos esse ancestral comum vindo da África. E a pigmentação do corpo deste ancestral comum era negro. Por quê? Por que a pigmentação era preta ou negro? Depende, tá, gente? Porque isso aí é apenas cor mesmo que eu tô falando, tá? Justamente pelo fato de eles viverem num local onde não tinha grande incidência, ou, aliás, onde tinha grande incidência de raios solares, então tu não precisava absorver tanta melanina. Aí o que não fixar tanta vitamina D, aquela parada toda, não absorver tanta luz solar. Então o que tu fazia? Vou pigmentar minha pele, porque eu não preciso tanta luz solar, e aí a partir disso eu consigo ficar de boas. Aí conforme esse Homo sapiens foi emigrando para outros países, né? Outras regiões, tá? Tô pensando agora. Ele começou a mudar um pouco essa pigmentação, porque ele precisava pegar mais raios solares. Então, o que eu faço? Se eu moro numa região onde eu tenho pouca incidência solar, eu vou precisar ter a minha coloração da pele um pouco mais clara, justamente para que eu consiga captar melhor esses raios solares e fixar minha vitamina D e por aí vai. Então, essa é a única distinção que a gente tem. Por isso que esse artigo também trata de questões genotípicas e questão de genes e tal, né? De uma forma bem interessante. Ele prova lá, que corrobora que não tem como a gente distinguir uma coisa da outra, tá? Segregar uma coisa da outra como sendo inferior ou superior. Então, é isso que eu queria comentar para vocês. Tá? Então, quanto mais genes dominantes eu tiver nesse tipo de fenótipo, né, no caso, nessa característica, mais eu terei a produção de melanina. Melanina, ela protege a nossa pele, né? Isso ocorre também na coloração dos olhos, tá? A coloração dos olhos também é uma poligenia. Eu também tenho uma herança quantitativa, tá? Dependendo do número de genótipos ou de alelos, aliás, dominantes, eu terei um tipo de coloração de olho. Só que no olho é muito mais punk o negócio, tá? Porque não é somente 2 alelos, azão, bezão. 2 genes, azão, bezão. São vários. Se vocês pesquisarem na internet, vai ter alguns locais dizendo 16 alelos, outros dizendo 150 alelos, genes no caso, né? Que atuam na coloração do olho. Então é muita coisa. Por que tem vários alelos na coloração do olho e há uma poligenia? Por exemplo, a gente pode ter nosso olho, o meu, por exemplo, é um olho azul, mas em alguns locais do meu olho eu tenho uns resquícios
né, mais para as extremidades aqui da íris, né, eu tenho alguns resquícios de castanho, amarelo, entre outras cores, né. Claro, ela não se distribuiu na parte central da minha íris, né? Ela se distribuiu mais nos cantos. Por isso que o que mais se evidencia no meu olho é o azul, no caso. Diria que é 100% recessivo? Não, não é, tá? Não é. A gente vai ver que não tem recessividade na coloração do olho também. Porque pessoas que têm olhos azuis, tá, podem ter filhos com olhos castanhos. Então é muito mais complicado a gente definir isso. Que eu falei, são vários genes que atuam aí. Né? Na coloração da pele, no fenótipo da pele, é mais tranquilo. Beleza? Copiaram aí, galera, quem conseguiu? De boas? Tá. Passando, então. Aí a gente tem esse quadro, né? Ou essa tabela que tem no livro também, tá? Você tem na página 265. Olha o que tem aqui, tá? Eu botei palavra mulatos escuros, 75%, mulatos médios, 50%, mulatos claros, 25% e por aí vai. Eu botei entre aspas, porque vocês vão encontrar isso nos exercícios, tá? A palavra mulato e tal. E isso é uma discussão bem longa, né? De não usar ou usar esta palavra, né? Mas eu botei entre aspas. O que condiciona os fenótipos, que nem eu falei, é a quantidade de alelos dominantes, que a gente diz, né? Beleza? Então, por exemplo, eu vou ter aqui 4 alelos possíveis. Azão, azinho, bezão, bezinho. 4 possíveis. Porém, eu vou ter 5 características. Se eu tivesse 6, azão, 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 azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, seriam 6 alelos possíveis. Aí eu teria 7 características. Não sei se vocês estão me entendendo. Se eu tivesse aí 8 alelos possíveis, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, bezão, dezinho, são 8 alelos possíveis. Eu teria 9 características. Então, sempre tem um a mais. Tá? Beleza? Só para identificar isso. Então, na coloração da pele, ela vai ser definida pela quantidade de alelos dominantes, entre aspas, porque não é bem dominante assim, a gente comenta, né? Comentou antes. Então, se eu tiver um indivíduo que vai ser azinho, azinho, bezinho, bezinho, eu serei branco, 0% de pigmentação, melanina, né? Se eu tiver azão, azão, bezão, bezão, eu serei negro ou preto, na questão do fenótipo da pele. Isso não é uma ofensa, né? Porque depende o que é uma... A gente só poderia, na verdade, discutir isso com uma pessoa que realmente passa por isso, porque a gente sabe que esses preconceitos, eles são estruturais, né? Eles estão enraizados numa sociedade e eu diria que a gente acaba se beneficiando em alguns momentos por não apresentar tal característica, né? Então, a gente tem essa definição entre o extremo e o outro. Branco 0% de pigmentação melanina e negros 100% de melanina. Intermediariamente falando aqui, né, a gente teria mulatos escuros aqui, tá? Entre aspas, que eu teria apenas 3 alelos dominantes, só que não interessa qual. Azão, azão, bezão, 3 alelos. Azão, bezão, bezão, 3 alelos dominantes, tá? Então eu tenho 75% de pigmentação. Deveria ser falado dessa forma, porque cada tipo de alelo vai adicionar um pouco mais de pigmentação, de melanina, tá? No mulato médio, que está entre aspas aqui também, eu tenho 50% de melanina nas minhas células. Então eu terei que ter no mínimo 2 alelos dominantes aí na parada. No caso aqui, o primeiro exemplo, azão, azão. Beleza? Tenho 2 bezinhos, bezinho, bezinho. No outro exemplo aqui, eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho. Então eu tenho aqui um heterozigoto, né? Duplo heterozigoto. E no outro eu tenho azinho, azinho, bezão, bezão. Tanto faz. Eu preciso ter 2 alelos dominantes. Porque é a adição, né? Ele vai adicionando uma melanina. Ou perdendo melanina, depende da quantidade de alelos dominantes. Nos mulatos claros, né? Eu tenho 25%, né? Que está entre aspas também, de melanina. Então eu tenho que ter no mínimo um alelo dominante. Tanto o azão
quanto o besão, tanto faz. Eu posso ter essas duas características. Então, observem que conforme eu tenho a adição de um alelo dominante, no caso, né? Azão, besão, a gente sabe que não tem muito fator de dominância porque é adição, né? Mas a gente vai falar dominante para ficar fácil de entender. Se eu tiver adição de 1, eu tenho 25% a mais de melanina. Fica fácil, né? Um alelo dominante, 25. 2 alelos dominantes, 50. 3 alelos dominantes, 75. 4 alelos dominantes, 100%. Tá? Beleza? Detalhe que eu ia falar, que eu meio que esqueci. Lembrei. Tipo, isso é... Nossa, é regrado assim, 25, 50, 75? Não, tá. Não é bem assim. 25% pode ser 26, 27, 28. Você entende? Isso aqui é para nós exemplificar como é que funciona. Porque é adição de alguma coisa. Tu vai adicionar algo. Isso é herança quantitativa. Vai definir a quantidade de algo. Beleza? Deixa eu ir no quadro aqui. Para explicar também. Aliás, dá para explicar aqui mesmo. Se vocês pegarem na página 265, por exemplo, vocês têm ali o saiba mais, né? Por isso que é muito relativo, tá? Isso também pode acontecer na coloração da nossa pele. Por exemplo, eu sou um cara que se eu for pro sol, eu só me queimo e fico vermelho. Então eu não absorvo absolutamente nada, eu não me bronzeio. Eu odeio isso, eu fico 5 minutos no sol e eu já fico todo vermelho. Então eu vou numa praia, por exemplo, eu tenho que ficar embaixo do guarda-sol, né? Ou se eu for pro mar, no caso, eu tenho que voltar a passar protetor de novo no corpo, porque não tem, realmente eu fico vermelho. Tá? É um pimentão. Eu já sou meio vermelho, né? Mas no sol fica pior ainda. Então eu não absorvo nada. Mas vocês têm que entender também que essa adição, ela pode mudar, por isso que eu digo que ela não é regrada 25, 50, 75, porque ela pode mudar conforme a quantidade de melanócitos, que são as células, né, que produzem a melanina, né, para ver se, porque essas células talvez podem mudar o teu fenótipo através do meio ambiente. A gente já viu isso lá no início. Então, pessoas têm maior facilidade de se bronzear, digamos assim, dependendo da quantidade e também da adição de alelos dominantes que eu tenho no meu genótipo, né? Não é simplesmente o genótipo que vai definir isso. Então, eu posso também ter um fator ambiental, que é eu ter maior facilidade ou não de absorver esses raios solares e, consequentemente, mudar o meu fenótipo. Beleza? O exemplo que vocês têm aí no livro, na página 265, é sobre a herança quantitativa e o meio ambiente, aí, né? Que eu falei agora, eu falei o exemplo da cor da pele, mas ele fala sobre plantas, né? Aí. Então, nos casos de herança quantitativa, vou até ler para vocês, tá? Nos casos de herança quantitativa, o efeito do meio ambiente deve ser criteriosamente considerado. Então, cuidem, que pode ser que o cara vai botar a palavra meio ambiente no meio, aí eu acho que eles não vão fazer isso de cobrar o cruzamento com o meio ambiente junto, tá? Mas pode confundir. Então, se liguem, tá? Por exemplo, a altura em muitas plantas é um caráter condicionado por genes aditivos. Conforme a quantidade de genes que eu tiver, por exemplo, dominantes, né, eu vou ter uma certa altura. Vou ir para o quadro aqui, tá? Deixa eu tirar aqui do stop, posso? Fica melhor para eu ver vocês. Então, por exemplo, tem uma plantinha aqui. Beleza. Ela vai ter que ter uma altura mínima, né? Fica fácil pensar sobre isso. Pense no azinho, azinho, bezinho, bezinho. Essa altura seria a altura mínima que ela pode chegar. Então, ela vai chegar nisso. Beleza? Porque o genótipo condiciona ela, né, a isso. Porém, né, ela pode ter uma altura máxima. Tá? Só que suponhamos que ela seja azão, azinho, bezão, bezinho. Ela pode chegar até aqui e até aqui. Né? Por exemplo, esse azão, azinho, bezão, bezinho condiciona esse fator de altura aqui, sei lá, de 10 a 13 metros, por exemplo. O que vai condicionar se ela vai ter 13 ou 10 metros? O meio ambiente.
o clima, a incidência solar, se não tem competição entre uma planta e outra, né? Isso é importantíssimo. Vocês sabem que as plantas competem literalmente, né? Não tem fight, né? Não tem briga, não tem predatismo, não tem nada, mas tem uma competição, né? Para isso, que a gente sabe. Né? Então, o que vai condicionar essa altura também é a questão do meio ambiente. Vamos continuando. Beleza, por exemplo, em altura de muitas plantas é um caráter condicionado por genes ativos, mas é óbvio que fatores ambientais como fertilidade, textura do solo, água, temperatura, duração e comprimento de luz incidente, tá? Ocorrência de parasitas ou não, porque doenças afetam literalmente o tamanho de uma planta. Deixa eu ver mais o que aqui, que eu me perdi. Para citar apenas alguns, né, que afetam essa cultura. Claro, até a altitude, né, do nível do mar, a gente viu que se a gente plantar uma araucária a uns 100 metros do nível do mar, ela não vai se desenvolver. Ela tem que ter de 500 para cima, 600 por aí. Nasce? Pode ser que nasça, mas não vai se desenvolver. Tá? Beleza? O genótipo determina a faixa de um indivíduo que poderá ocupar em relação ao caráter quantitativo. Beleza, a faixa lá que eu coloquei do azão, azinho, bezão, bezinho, é a faixa que ele tem, 10, 13 metros, vamos supor que seja isso, né? Tá? Tranquilo, essa é a faixa. Mas o que vai determinar, o ambiente determina o ponto dentro da faixa geneticamente determinada. Em que o tamanho do indivíduo... William, Oi. desculpa interromper, a minha mãe me pediu pra eu fazer uma coisa. Eu só vou ter que sair rapidinho. Beleza, avisa a Dir também. Tá, galera? Então é por aí o negócio. Vocês vão ter que ficar um pouco ligados nessas questões de provas, se pede fatores ambientais ou não. Isso é importante também, tá? Deixa eu voltar aqui para compartilhar. Até é bom para quem foi viajar, a Isa e o Lucas, que é mais conceitual a aula hoje. Aí fica mais fácil, né? A Isa. Né? Que nem não tem tanto cálculo. Deixa eu voltar. Foi. Beleza. Como exemplo também, então, de caso de poligenia, observem isso. Por isso que é complicado, tá? Por exemplo, se vocês chegarem e dizer pro cara, o cara tem olho azul, é recessivo. Não sei, também não é bem assim, tá? Aqui é um exemplo de como a gente poderia colocar essa poligenia de uma forma mais simples. Mas não é assim, tá? São vários genes, só que ele tá dando só 2 pares de genes. Né? No caso, o azão, bezão, ou, no caso, 2 alelos, né? Então, observem, ó, a pigmentação, a coloração, né, dessa coloração do olho, ela vai mudando conforme a quantidade de genes dominantes que eu tenho. Então, é isso que vai condicionar, vai adicionar. Então, aqui, 0 pigmentação, no caso, para coloração, melanina também, que influencia, tá? E assim vai indo. O verde não é o mais recessivo, entre aspas, é o azul. Esse aqui sofre mais. Eu, no caso, tenho olho azul, eu sofro bastante. Me dói muito os olhos. No sol, essas coisas, sabe, é complicado. A pessoa que tem olho azul sofre mesmo. Não é, é bonito. Cara, mas é diferente, sei lá, não sei. É normal, só que em questão de saúde, é um pouco pior, eu diria. Um pouco pior. Beleza? Então, ela vai subindo. Só que olhem só a diferença aqui, nesse aqui. Olha os castanhos aqui em cima, né? Ou mais castanhos escuros, né? Que a gente fala. Né? Eu posso ter, então, uma probabilidade de 75%, 18,5%, 6,5%, por aí vai. De uma forma mais simples, tá? Mais simples. Verde com castanho, eu tenho esta probabilidade. Tal. Azul com o castanho mais escuro. Essas probabilidades. Porque depende, né? Se eu tô pegando aqui 100% homozigoto dominante, né? E aqui homozigoto recessivo. Né? Duplo homozigoto recessivo, duplo homozigoto dominante. Aí, obviamente, que eu terei, então, essa proporção aqui, ó. Né? Depende, na verdade. Porque eu falei, são vários genes. Só que observem aqui a coloração azul aqui embaixo, que eu queria comentar. Vocês podem ter ainda assim um pouco de nível de pigmentação. Porque essa coloração, ela vai se espalhando nos cantos também. Tá? E aí,
tem um pouco de pigmentação aí. Porque essa poligenia nos olhos, ela vai definir a coloração principal, mas a distribuição também. Não somente a coloração, mas a distribuição da cor. Então é importante falar sobre isso. Só que pensem comigo, 150 alelos, algumas informações dizem 16. Se for 16, imagine 16 alelos atuando num único fenótipo. É muita coisa. Beleza? Tranks. Agora, para terminar, tá? Na página 265 ainda, eu não coloquei essa proporção, né? Mas eu posso colocar no quadro agora. Vou descompartilhar de novo para vocês. Ou, se vocês quiserem pegar o livro, também fica fácil, tá? Identificar, mas acho que eu vou colocar no quadro. O que ele fez aí de cruzamento, tá? É importante você saber disso também. O cruzamento que ele pegou ali para a coloração da pele, tá? Ele pegou 100% de melanina e 0% de melanina. Então ele cruzou ali a parental, azão, tesão, com azinho, pezinho. Concorda comigo? Beleza. Geração F1 foi toda dupla heterozigota. Então, pelo que o livro me diz aí, eu tenho aqui mulato médio. Mas lembrem-se, 50% de melanina, tá? 50%. Tentar trabalhar dessa forma. Então, azãozinho, pezinho. Aí eu vou colocar... William, Oi. eu ia te dizer, se tu quer escrever na parte mais de cá do quadro, porque ali onde tu escreveu tem a luz em cima. Lá? É, lá. Tá. Não, é que essa câmera é invertida. Aqui? Mas é a minha direita. A tua direita? Aqui ou aqui? Ah, essa câmera é invertida. Ali onde tem o negócio do Covid. Beleza. Então, vou pegar aqui, ó. Azão, pezão. Azão, pezinho. Azinho, pezão. Azinho, pezinho. Pá. Vocês sabem esse cruzamento, tá? Eu vou colocar para mostrar. Azão, pezão. Azão, pezinho. Azinho, pezão. Azinho, pezinho. Azão, pezão, azão, pezão, pezinho, azão, azinho, pezão, azão, azinho, pezão, pezinho, azão, azinho, pezão, pezinho, azão, azinho, pezão, pezinho, azão, azinho, pezão, pezinho, azão, pezão, pezinho, azão, azinho, pezão, azão, pezinho, azão, azinho, pezinho, azinho, pezinho, azão, azinho, pezinho. Eu sei que é chato, vamos lá. Azinho, pezão. Pezinho. E azinho, pezinho. Beleza. Distribuir aqui o cruzamento, tá? Deixa eu só aproximar um pouquinho mais que fica melhor. Eu tenho aqui a formação, que se vocês analisarem no livro, tá? Fica mais fácil. Vou mudar a cor aqui. Eu vou ter, então, este primeiro indivíduo aqui, com quanto por cento de melanina? 100%. 100%. Aí eu vou ter esse daqui que tem 3 alelos dominantes, esse aqui que tem 3 alelos dominantes, esse aqui que tem 3 alelos dominantes e esse aqui que tem 3 alelos dominantes. Quanto por cento de melanina? 75. 75. Aí vamos pegar aqui, ó, 2 alelos dominantes, 2 alelos dominantes, 2 alelos dominantes, 2 alelos dominantes, 2 alelos dominantes. Deixa eu ver se tem mais algum aqui olhando pela aqui, 2 alelos dominantes. Quantos indivíduos? 6 com 50% de melanina. Beleza? Aí vamos analisar mais um. Vou botar de outra cor de novo aqui.
Um alelo dominante, deixa eu ver aqui, outro alelo dominante e outro alelo dominante. 25% de melanina. E o último aqui, tá? Que dá para colocar em azul, obviamente, é o 0%. Como isso ficaria no gráfico? Pensem comigo na questão de 25, vai subindo e depois cai de novo. Ó, 1, os extremos. Então, eu teria um gráfico desta forma, né? Um indivíduo aqui com 100%, outro indivíduo com 0%. Aí, conforme ele vai subindo, eu teria aqui no topo, né, na minha assíntota, aqui não é assíntota, mas tudo bem, né? 6 indivíduos. E os outros aqui, no caso, né, 3 e 3. Sacaram a ideia? 4 e 4, desculpa. 4 e 4. Então, isso às vezes cai, tá? Como é que tu coloca dentro de uma herança quantitativa em gráfico? É assim, é um tipo de gráfico desta forma. Tá? Na matemática você sabe, né? Pegou assim? Tem uma questão que cai isso no livro já, tá? É a questão número... Já vou ir para ela, tá? Para ficar mais fácil vocês entenderem, porque o meu desenho não está muito legal, né? É na página 267. Observem a questão aí. Mas isso, gente, claro, pensem comigo, isso se eu cruzar duplo heterozigoto, né? Tá? Isso aqui é outra cor, né? Por isso que ele confundiu. Ah, botar verde e laranjado. Pá. Pá. Verde e laranjado misturados. Essa é a proporção que a gente encontra. Então, na página 267, que nem eu falei, o cruzamento entre azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Eu tenho 3 alelos possíveis, tá? 3 tipos, 3 genes atuando aí. Cruzando com azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Produzir uma geração cuja proporção fenotípica aparece no gráfico abaixo. Olhem o gráfico, vocês viram ele como é que ele é. Ele não é parecido com isso aqui? Muito mais bonito que o meu? Óbvio. Né? É um gráfico de barras. Legal. Qual é o tipo de... a distribuição fenotípica ele usa no caso de... herança quantitativa, óbvio, né? Então tá aí, letra C. Ela é bem fácil, porque vocês estão tendo a aula, né? Entendem? Mas daqui a pouco vocês estão na questão em que vocês não saíram da aula. Botando isso num gráfico. Só o gráfico, sei lá, e dando algumas orientações. Pode ser que dê algum problema. Tá? Então é isso que vocês têm que pensar. Beleza? Sei que tem gente pontuando, vou esperar um minuto. Quem é que saiu da aula, cara? Deixa eu olhar aqui. Depois eu confiro na gravação. Posso afastar um pouquinho? Tranquilo? Tô na frente, não? Beleza. Voltando aqui, só um minuto.
Calma aí que eu tô vivo. Tá. Então seria isso, galera. Eu não tenho muito mais o que falar, né? A gente falou bastante coisa. Eu só quero que vocês, então, sigam as orientações lá no fórum. Tem os exercícios que é para fazer, obviamente, que são esses que eu comentei agora, né? Eu resolvi um deles, aí tem os extras. E depois, praticamente, a gente já entra no livro 3, no 4, tá? Ele não chegou ainda. Eu acho que vai chegar só mês que vem, início do mês que vem, mas a gente vai conseguir ter a prova, tá? A prova. E depois eu acho que ele já chega. O detalhe é que se ele não chegar, daí eu não sei se eu trabalharia. Eu acho que eu não vou trabalhar daí de fato com o livro, porque vocês não vão ter ele em mãos. Eu acho que fica complicado. Aí talvez eu utilize o tempo para a gente começar a trabalhar e ver algumas coisas sobre biotecnologia, a genética influenciando na tecnologia e tal, né? Por exemplo, transgênicos, né? Melhoramento genético, isso é bem massa de trabalhar também e cai em Enem. Beleza? Deixa eu ver o horário certinho aqui. É 11h50, né? Vocês sabem que tem que esperar um pouquinho, mas vocês têm os exercícios para ir fazendo. Quanto aos exercícios, até para reforçar, vocês vão ver que ele fala a palavra mulato sempre, tá? Então, o que eu botei em discussão não é simplesmente, não é mais para usar e pronto, tá? Porque não é só nós que temos que discutir isso, né? É uma grande gama da sociedade que tem que discutir alguns termos que ainda são usados hoje. Então, vai ser usado de boas, tranquilo, tá? Não é também, mas tem que botar em discussão algumas coisas, tá? Para a gente começar a refletir. Bernardo, o que está acontecendo aí? Não tá acontecendo nada. Tô vendo. Mas galera, então é isso aí. De boas, qualquer coisa me chamem, tranquilo. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem questionamento da aula, se sentiram um pouco ofendidos com alguma coisa que eu falei, não foi a intenção, tá? É justamente colocar em discussão alguns temas que a gente precisa ponderar. Porque a escola serve para isso também, né? Para refletir sobre temas sociais. Beleza, galera? Beijinho no ombro. Amo vocês. Até mais que voa. Boa viagem para quem tá viajando. Tchau, William. Tchau, querido. Até mais. Tchau, William. Valeu. Tchau, William. Valeu. Tchau, tchau. William. Oi. Você gosta de assistir anime, né? Cara, assisto. Não é assim, nossa, é porque falta um pouco de tempo, mas assisto. Não, é que eu queria saber se você já assistiu um chamado Cells at Work. Sim, assisti uns 2 episódios só por enquanto, que é os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Eu não sei se já saiu a segunda temporada, saiu? Não, mas anunciaram que vai sair uma segunda temporada do Black, que é do mesmo autor, só que ele fala sobre a parte de reprodução. Ah, que show, meu, porque eu tava dizendo, pô, será que só vai ter a parte de célula, no caso, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, aí, né, sistema sanguíneo, os células de defesa e tal. Aí eu disse, cara, poderia ter todas as células. E, cara, que massa, que notícia legal que eu escutei. Porque o sistema reprodutor é massa também, de trabalhar com isso aí. Eu lembrei quando você tava falando leucócitos do Killer lá. Isso. Tem episódio só dele também. Isso aí. Aí eu assisti 2 só, na verdade. Só 2 episódios por enquanto. Eu tô pegando, mas tem na Netflix, né? Tem. Saiu agora na Netflix. Céu. Não sei se tem dublado, acho que tem. Eles sempre colocam anime dublado. Eu já prefiro até legendado as coisas, porque daí tu... Mas claro que desenho, anime é mais tranquilo tu assistir dublado, porque não é assim, é um desenho. Agora se tu pegar filmes, por exemplo, dublados, daí já envolve o artista fazendo toda uma encenação, né, todo um processo. Aí se o cara vai dublar, tu não consegue dublar da mesma forma que o artista fez, né? Aí eu costumo assistir legendado. Mas valeu pelo... que tem a parte mais que você não viu ainda, que é com câncer, que é bem legal. Bah, que tri, meu, eu quero ver.
Eu tô assistindo ela, né? Tá complicado de tempo, mas eu tô assistindo, sim. Bah, que bom que tu me deu a notícia que vai sair outra temporada. Legal. Faz um tempo que anunciaram, acho que vai ser em 2022, 21, talvez. Ah, legal. Por causa da pandemia. Sim, por causa da pandemia, né? Ah, que tri. Vamos discutindo sobre isso, eu acho tri, meu. Vai me chamando quando tiver alguma notícia aí, que eu também... Vamos trocando ideia. Sim. Beleza, Ana? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.